Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Trainingcast. Galera, no episódio passado você saiu daqui plantando bananeira. Hoje você vai sair daqui pulando corda de tudo quanto é jeito. Estamos somente com ele, que é especialista absoluto em salto de corda. E também com o Júlio, que depois de 5 episódios voltou aqui Ó, o para bronze. trabalhar com a gente. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Júlio. Obrigadão, Felipe. É um prazer. Pô, cara, prazer é nosso. Marcos, primeiro assim, começa falando sobre você. Quem é Marcos Mola? Como é que surgiu essa sua vida com relação à corda? Como é que foi essa Se é seu história? sobrenome mesmo. Maravilha, Essa é a maravilha. pergunta que eu ia fazer. Bom, eu falo demais, mas vou tentar dar uma resumida. Eu venho da capoeira. Então, eu treinei capoeira de 91 a quase 2001, né? Então, quase 30 anos consecutivos. Então, a minha primeira formação, assim, com essa coisa de esporte e tal, então, vem da capoeira, onde eu fui atleta, treinei por muito tempo. Isso fez com que eu fosse para educação física, né? Para complementar aquilo que eu vinha fazendo e trabalhar de forma específica, com uma outra formação, com outro nível. Ao longo desse processo, enquanto ainda criança, os filmes tipo Rock Balboa ou qualquer filme de luta que durante a preparação física o ator principal pegava a corda, né, como parte da preparação e, enfim, para melhorar o seu condicionamento, Rock Balboa é um clássico. Então o cara tá ali performando, cruzando, double under e fazendo aquela movimentação lateral. Isso sempre foi muito plástico para mim, isso sempre foi muito bonito, isso sempre encheu os meus olhos. Então sempre tive vontade de fazer esse tipo de movimentação, mas você acaba tendo vontade e nunca vai atrás. E aí, em 2006, eu já era estagiário em uma academia, eu estava como estagiário de um professor de judô, e tinha uma corda sobrando ali do canto. Eu falei, ô professor, sabe pular corda? Ele, cara, sei, mas é o basicão, né? Eu falei, você faz alguma coisa aí pra eu ver? Pô, o basicão do cara pra mim já era Já era muito. demais, porque ele já cruzava, ele pulava, fazia um double under, fazia uma movimentação que a gente chama de side swing, e aquilo, né, eu fiquei meio que bestificado assim. Eu falei, cara, no outro dia fui, peguei uma corda e comecei a treinar em 2006, né? Então, durante uma parte, então eu dava aula de capoeira, dava aula de corda, dava aula de musculação, fazia avaliação física, mas fui me destacando, fui performando na corda. E ao longo das aulas desse processo, tinha alguns alunos meus que falavam, meu, você poderia criar alguma coisa só com corda. Eu falava, eu poderia, mas esse eu poderia foi indo, até que quando eu comecei a dar aula de corda em 2010, e aí, mas nunca foi o carro-chefe. Eu sempre acabei associando com as outras áreas, né, dentro da educação física. Até que chegou a pandemia e, assim como muitos profissionais, eu zerei de aula. Então, não dei aula de nada, até porque os condomínios que eu atendia os meus alunos, eu não podia entrar. O Parque do Ibirapuera, que é um local onde eu dou aula em São Paulo, também fechou e, enfim, zerei de aula. E aí eu comecei a pensar, cara, aquele projeto de uma aula só de corda, né? Pensar em algo só de corda. O que eu tenho agora é tempo hábil. Então, vou sentar, né, escrever uma metodologia, pensar num nome legal, enfim. E aí tive tempo para isso, tanto é que eu comecei com Jumpers Brasil. Então, Jumpers Brasil foi como eu comecei, agora na pandemia, e depois que eu fui para o Marcos Mola. E aí o Mola vem da capoeira, porque eu sempre fui uma pessoa que fazia muito salto, né? Muito mortal, mortal parafuso, um monte de acrobacia, enfim. E aí meu apelido era Mola, e quando eu fui para a corda, eu falei, pô, Marcos Mola, eu acho que é uma sacada interessante, eu acho que o nome vai ficar bacana, e pegou. Depois eu mudei o Instagram, mudei a marca, e ficou Marcos Mola, Corda e Performance. Ô Marcos, e tu tá falando assim da tua trajetória do ponto de vista do empresário dentro da corda, né? Da pessoa que tá trabalhando com a corda. E a gente sabe que hoje você é atleta, né? E aí falando alguns dos milhares de títulos que Marcos tem. Ele Meu Deus do céu. são muitos. Ele é campeão sul-americano de jump rope freestyle 2022, vice-campeão sul-americano, campeão brasileiro de double under, vice-campeão brasileiro de freestyle, vice-campeão brasileiro de speed rope, ou seja, é muito título, tá? E aí eu queria saber onde é que entra o atleta, Marcos? Como é que você começou essa trajetória de ser atleta de fato? Então, meio que dentro da corda, eu sempre treinei muito sério, né? Eu sempre busquei performar, eu sempre busquei melhorar, mesmo que um tanto quanto clichê, aquela questão do 1% todo dia. A minha ideia é que eu vou acordar hoje
um pouquinho melhor do que eu estava ontem. E aí, ao longo desse processo, eu fui conhecendo, fazendo algumas amizades, né? Então, tem um amigaço meu, um abraço para ele, inclusive, que é o Mário do Rio de Janeiro, que é um cara que vem do circo e trabalha com corda. Nesse processo também eu acabei conhecendo o pessoal da Confederação Brasileira de Capoeira. Eu falava Confederação Brasileira de Capoeira. Confederação Brasileira de Jump Rope, né? Que é o pessoal da corda, que a presidente é a Yara. E aí eu fiquei sabendo que ia rolar um campeonato. Me preparei para esse campeonato, que foi o primeiro, inclusive, que eu entrei, né? Que foi em 2022. Então eu tenho uma vida aí nova enquanto atleta dentro do Jump Rope. Entrei e tive a felicidade do primeiro campeonato, sair como campeão sul-americano nesse evento. Então, para mim foi algo assim, foi algo incrível. De fato, eu não esperava, né? Não estou rasgando seda, mas nessa oportunidade que eu tive, eu sempre procurei performar, me preparar, não só com a corda, né? Mas com a parte de musculação, outras coisas que me levasse para um outro nível enquanto atleta. Então, acabei, enfim, chegando no nível que me possibilitou o Sul-Americano de Freestyle, o Campeonato Brasileiro de Double Under, dentre os outros que você citou. No caso, eu não sei realmente, né? Mas no caso, o Campeonato Brasileiro de Freestyle tem categorias por nível, só por gênero? Sim, acaba tendo feminino, masculino. Certo. Lá fora é um pouquinho diferente, mas o que eu participei aqui, ano passado foi meio que geral, não tinha diferença por idade, né? E esse ano sim, teve por idade, essa diferença. Então, masculino, feminino e por idade. Ah, tá. E como é que funciona o campeonato assim? O que é avaliado no Eu campeonato ia perguntar isso também. A complexidade dos movimentos, a continuidade dos movimentos, normalmente no freestyle, você vai ter uma música de 1 minuto a 1 minuto e 15, em onde você vai performar ao longo dessa música, né? E aí existe uma infinidade de movimentos, como o nome sugere, né? Freestyle. Então literalmente um estilo livre de pular corda. E lógico, né? Às vezes eu falo, double under e suas variações, né? Triple under e suas variações. E a galera, pra quem tá de fora, como assim double e suas variações? Porque existem quantas figuras você desenhar no ar, isso a galera vai chamar de double, triple, quadruple e por aí vai. Então, não necessariamente, se a corda passar 3 vezes embaixo do meu pé, só isso é um triple under. Isso vai ser um triple under que a galera vai conhecer de forma geral. Nossa, passou 3 vezes, é um triplo. Beleza. Mas o que acontece? Durante um salto, eu passar para o lado, para o outro e centralizar a corda, isso é um tipo de triple under. E ela vai receber o seu nome. Por exemplo, como eu fiz um swing para cá e entrei, né? A corda passou sobre os meus pés, isso é um open, vai ser SSO, né? Seria swing, swing, open. Se eu passasse, por exemplo, open, open, cross, é um triple under crossover. E aí seria, né? O-O-C, né? Open, open e o C de crossover. E por aí vai. Então, hoje, se a gente for para o nível mundial, a galera sequencia quíntuplo. A galera sequencia, faz sextuplo, né? E a nível de curiosidade, né? O recorde mundial hoje é um séptuplo, né? Então você tem aí um japonês simples, que passou pulou por baixo. o que é mais difícil ainda, exatamente. O cara pulou uma vez e a corda passou 7 E não foi rolamento. embaixo dos pés, não. Então assim, é bizarro. E esse mesmo cara, se eu não estiver enganado, ele já é detentor de outros recordes. Então ele fez 4 sextuplos unbroken e fez 24 quíntuplos unbroken. Vai estar galera Então, pensando no YouTube, certeza. Não, Até então- Tô pesquisando aqui. Então é assim, é bizarro. inclusive, se achar no YouTube, tem como botar aí, Lucas? Se achar no YouTube o vídeo? Se achar, tem como? Eita, Lucas agora ficou com Agora. alegre com o Felipe. Mas aí, por exemplo, a gente conhece um treinador que ele também foi atleta de ginástica. E aí me disse se é parecido, porque quando você fala, eu tenho 1 minuto e 15 pra performar e eu vou fazer corda pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, o árbitro ele tende a ficar confuso. Então, como é que Sim, funciona sim, isso na sim. ginástica? Você, antes de começar, você diz pro árbitro o que você vai fazer. Tá. Pra ele já ficar preparado. Na corda é mais ou menos a mesma coisa? Nas que eu participei, não, mas o que acontece? Os juízes, né, além de estar olhando, também o celular está filmando. E depois que termina a apresentação, as apresentações, vai ver aquela movimentação também em câmera lenta. Porque às vezes algo é
tão rápido que a olho nu, às vezes é difícil de ver, dependendo do que foi realizado, e muitas vezes você chega com uma coisa nova. Fala, meu, o que é que o Felipe fez? O que é que o Júlio fez, né? Então você fez uma variação que às vezes eu nunca vi, né? De repente Aham. pode até assistir e nada impede de você chegar com um movimento que você criou, que você inventou, ou você fez uma junção de movimento que até então é nova para a comunidade. Então, meu, câmera lenta, porque aí não tem como, né, ter algum tipo de erro. Então, meu, o Felipe fez isso, isso vale tantos pontos, né? Então, de repente, você vai ter também uma tabela assim, esse tipo de double under vale tantos pontos. O cara fez um quádruplo, vale tantos pontos. O cara performou com um mortal, né? O cara fez um mortal e durante o mortal ele tá pulando corda. Isso acontece no nível mais alto de freestyle. Então, isso também vai ter outra pontuação. Então, é mais ou menos por aí que funciona. Ô Marcos, mas hoje a pessoa que é atleta de salto de corda, assim, a nível Brasil, ele consegue viver do esporte? Não como outros esportes no Brasil, né? Infelizmente. Eu, graças a Deus, hoje eu vivo 100% de corda, mas não enquanto atleta. Em sim, quando eu enxerguei isso como um nicho, né? Um mercado para eu atuar e poder performar dentro da educação física, no, enquanto um negócio mesmo, né? Business. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo, mas um atleta hoje viver só do jump rope no Brasil ainda não rolaria, né? Dependendo só, a gente fala assim, é um cara que só vai treinar e vai ter patrocínio para isso, vai ter um salário para isso ainda não rola. Até porque assim, somos novos, né? Dentro do Brasil. Então, isso lá fora, até o nível é uma outra coisa, né? Tanto é que o que eu tava falando aqui no nível mundial lá fora, o que a galera faz é absurdo, né? A gente não acredita que dá para fazer isso com uma corda. Mas a nível nacional, assim, viver do esporte é muito difícil, assim como acontece nos outros cenários com outras modalidades. E essa prática, ela se propaga através de curso? Porque, por exemplo, o seu curso, né, que veio pra Uhum, cá agora, que inclusive o Júlio fez, eu acho que foi o primeiro curso de core que a gente recebeu aqui, pelo menos que eu me lembre, uhum. né? É. E ao longo do Brasil, por exemplo, essas pessoas que estão num nível muito alto, assim, elas fazem um trabalho parecido com você, por exemplo, esse cara que fez o pulo 7 vezes, Uhum. ele dá curso também, ele é só atleta, como é que funciona isso pra você passar esse conhecimento adiante? Eu sei que lá fora tem algumas pessoas que eu conheço, esses caras na própria comunidade do CrossFit, eles viajam dando curso de double under, né? Então é um cara que vive aquilo intensamente todos os dias, né? De forma super complexa. Então esse cara ele passou por um passo a passo diferente de repente quem vai pegar a corda e tentar fazer do nada, da cabeça dele, eu acho que é assim e vou por aqui. Não, então é aquela coisa, o cara consegue fragmentar, decupar o movimento de uma forma que ele vai tornar a sua vida mais fácil. Então, tem atletas lá fora hoje que eles viajam, né, dando curso de double under para a comunidade CrossFit. Aí sim, entre eles, aí você vai ter curso só de freestyle, né? Você vai ter formação de repente, um intensivão só de freestyle. Aqui ainda não, mas hoje, basicamente, dentro do que eu faço, hoje eu tenho dois públicos. Então eu tenho um público que me procura para aprender freestyle, né? Introdução ao freestyle. Então a gente já começa com uma movimentação diferente desde a primeira aula. E hoje eu tenho o público do CrossFit que me procura para aprender double under e crossover double under, né? Que foi um movimento que caiu no Games ano passado e tem sido bastante recorrente nas competições Brasil afora. E o legal que é isso, né? Quando a gente fala de crossover double under, existem duas versões que eu sempre falo nos cursos, que é open cross. Então imagina que eu pulei, passei aberto e cruzei. Então eu cruzei no segundo momento, durante um salto. Isso é crossover double under. E poderia ter a versão cross open. Eu pulei, eu cruzei no primeiro momento e abri. E normalmente, né, eu começo sempre trabalhando com a primeira versão. Com a primeira versão porque ela é mais fácil de digerir, entender e normalmente nas clínicas aí acaba sendo um sucesso em termos de entendimento, né? De absorção do cara entende aquilo ali, ele sai feliz da vida aí fazendo No caso, a o pessoa seu... pula e depois cruza. Não, É, ao contrário. então tem as duas versões. Então seria
Normalmente, o que eu foco, né, nessas clínicas que eu levo aí Brasil afora seria, vai lá, pulei. Então, passa aberto e depois cruza, Entendi. né? Mas o que acontece? Cruzar primeiro e depois abrir não tá errado, tá certinho, mas só que esse tempo, ele é mais chato de entender, ele é um pouquinho mais difícil, ele é mais complexo. Então a galera erra muito nesse tempo quando a gente fala de double under. E por que que a galera já vai se aventurar nesse formato mesmo sem saber? Porque o crossover single under é cruza e abre, acabou. Se eu tô aqui no single, cruza e abre, logo no double é cruza e abre durante um salto, o que está certíssimo o raciocínio. No entanto, esse formato é um pouquinho mais chato e por isso que assim eu tento, né, trazer vários educativos, fragmentar e fazer com que isso fique mais fácil do aluno entender, absorver, né, internalizar essa movimentação e ter ferramentas para ao longo do processo ele ter capacidade, né, condições de treinar sozinho, no seu box ou enfim, em qualquer lugar. Eu achei muito interessante, eu até mandei mensagem para ele dizendo que eu achei ele muito didático para ensinar a questão do double e do crossover, porque ele fragmenta passo a passo mesmo, né? E tipo, como a gente fala sempre quando dá aula de CrossFit, no CrossFit a gente ensina tudo, né? E o double é uma coisa que a galera, tipo, negligencia, né? Uhum. Tipo, não, uma hora vai sair, uma hora você vai encontrar o timing da corda, né? Mas tem vários educativos que só no curso de Marcos Mola você vai ver, tá? Que ajudam demais, né? E uma coisa que eu notei, até falar contigo, isso é um problema real da gente dando aula de CrossFit, porque ele tava dizendo lá assim, você vai cruzar, não sei o que lá, vai pegar no pé. Enquanto ele tava falando, tinha umas 15 pessoas fazendo, ao invés de simplesmente olhar e escutar, sabe? Tipo, bicho, escuta o que o cara tá falando, velho. Aí ele fala um negócio assim, aí você vai cruzar, então o cara cruzando. Mas só que ele era pra cruzar e pegar com o pé, mas o cara já tava saltando e cruzando. Eu disse, meu Deus do céu, que caos, velho. Mas é sempre assim, né, velho? Eu acho que Exata, sempre, cara. Na verdade, a gente vive a galera num imediatismo gigantesco, né? Então, assim, o cara quer aprender para ontem e ele não quer respeitar o passo a passo. Ele acha aquilo ali, de repente, visualmente aparenta ser algo mais simples. Eu vou pegar É, aquilo de primeira, a coisa não é bem por aí. E muitas vezes, em função de encarar o movimento nesse formato, desse jeito, você acaba se frustrando. Porque você não pega naquela hora, você não pega naquela semana, você não pega naquele mês, e você vai criando vícios, e em função disso você vai gerar um bloqueio, você já vem com crenças limitantes, enfim. E é bem o que você falou. Então, às vezes, é entender que aquele momento é uma ferramenta que vai ser crucial para o que a gente está buscando, né? E foi bem isso. Então, eu até lembro, tem vários. Ontem, por exemplo, eu falei, gente, eu quero foi. um pulo, Ele um parou assim, single não, under, parou, gente. um single under e vai passar aberto e depois cruzar. Beleza? Beleza. Na hora que olha, se chicoteando e tentando fazer outra coisa. Aí teve uma hora que eu peguei, né, o microfone e falei: parou, 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 parou. Vocês estão fazendo tudo menos o que eu pedi. Eu pedi um salto. Um salto, passa aberto e depois cruza. E de fato, quando a pessoa começa a respeitar esse processo e falar: meu, tá bom, vamos ver se o que esse cara tá falando aí faz sentido. A mágica começa a acontecer. O cara fala: opa, quase, hein? Aí você junta o A com o B. Você fala: pô, tá mais perto. E daqui a pouco a coisa vai acontecendo. Então, é, graças a Deus, né, a galera sempre elogia muito a didática nas clínicas, nos cursos. A galera fala que viu coisa que nunca viu antes e realmente o que foi entregue superou as expectativas. Essa era uma das minhas preocupações, porque não necessariamente o fato de você performar muito bem um movimento significa que você ensina muito bem esse movimento. São coisas completamente diferentes, né? Então eu sempre tive as duas preocupações enquanto atleta, performar muito bem, mas como eu venho, né, sou professor, sempre fui aluno, tive essa cabeça de aluno, pensando em ser professor também lá na capoeira, falo, meu, como é que eu fragmento esse movimento ainda mais? E se nesse ainda mais que eu cheguei, se eu falo para a pessoa, tá, não entendi.
E como eu pego isso daqui e fragmento mais ainda. Então é realmente, né? É começar pelo começo. E eu sempre falo, você tem essa parede aí formada, literalmente da forma como eu falo de tijolinho. Então, você põe um tijolo, um outro tijolo. Quando você vai ver, tem uma parede formada, tem um muro levantado. E, enfim, clichê mais uma vez, mas é acreditar no processo e o processo não falha, né? Se você respeitar ele, você vai conquistar aquilo que você se objetivou a fazer. Perfeito. E é engraçado essa questão do que a gente tava falando agora, que o Júlio comentou às vezes da consciência na pessoa, né, no momento. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia, né, Júlio? A gente dando aula assim, eu lembro, semana passada, eu tava dando aula, e aí eu fui dar um aviso no microfone, tipo, eu ia falar assim, galera, 4 séries, 6 repetições. Galera, lembra? São 4 séries de 6. Aí, enquanto eu tô falando, tem uma aluna vindo pra mim com alguma dúvida. Aí eu, são 4 séries de 6, tá, galera? 4 séries de 6. Aí terminei de falar, oi, fulana. Ela, são quantas mesmo? Bicho, não é possível, velho. E assim, Você tá brincando. isso é muito comum, assim, a questão da consciência, né? Eu falo até pra galera, assim, que eu repito quantas vezes for necessária, mas entenda que se você precisa que eu responda pra você 3 vezes o que eu já falei, é porque você não tá prestando Sim, atenção, exatamente. entendeu? Porque uma coisa é, tipo Exatamente. assim, Lipe, tive dúvida de como faz. Outra coisa é, Lipe, pra fazer o quê mesmo? Sim, Né? sim, Esse é perfeito. pra fazer o quê mesmo? Denota claramente que você não sabe nem onde é que você tá. Você tá de corpo ali, mas a alma tá em outro lugar. E aí eu queria aproveitar que a gente falou essa parte de ensino, e aí, eu não sei nem se vai ser polêmico agora, mas fica à vontade, Uhum. se precisar. Mas eu queria que você comparasse, porque a gente tem um benefício aqui, um privilégio de você ensinar corda e não ser do cross. Sim, E aí eu queria que você comparasse o que você vê das aulas de corda do CrossFit, né? Então, você já deve ter feito algum cross, que já deve sim, ter sim. pego alguma aula de double under, então, tipo, como o coach geralmente ensina, Uhum. comparado ao que você acredita como metodologia de ensino. Como é que você compara essas duas vertentes? Maravilha. Até quando eu vou. A gente até conversou isso um pouquinho fora. Hoje eu recebo alguns feedbacks que é o seguinte: fala, ô Marcos, a gente está muito bem assessorado no LPO, porque a gente tem quem viveu o LPO e o cara vai ministrar uma clínica de LPO. Então você pega um cara que foi atleta profissional, ou o cara que tenha sido atleta, mas o cara tem uma metodologia, o cara viveu aquilo ali. Então ele consegue transformar aquilo num curso e levar para a comunidade CrossFit. Então na ginástica, idem com fritas. Você tem o cara que de repente foi ginasta, ele consegue adaptar aqueles movimentos ginásticos para o CrossFit. E aí a pessoa começou a falar, e a corda? Cara, normalmente o que a gente vai ver, o cara pula, dá 2 tapas na coxa. Normalmente é o educativo que tem. Mas não tem ninguém que veio da corda. Então eu acho que isso hoje é uma vantagem, porque é o que eu vivo todos os dias. E enquanto praticante, enquanto atleta, enquanto professor, eu tenho tudo isso muito bem dividido e eu sei por onde começar em função do que você vai me mostrar. Tanto é que todo lugar que eu chego, eu falo, vai começar o curso, ou se for uma aula individual, falo, Felipe, pula aí. Porque às vezes você já está esperando algum. Educativo, né? Exatamente, já que eu fale, não, eu não vou falar nunca nada. Eu falo, Felipe, pula aí. Eu quero ver qual é o ponto de partida, né? Em cima do ponto de partida, eu já vou entrar na fase A, B, C ou D em função do que você me mostrar. Porque se você me mostra um single under ok, dentro do que eu acredito que deveria ser um single under, falo, show, Felipe, single under tá bacaninha. Agora sim, agora você me demonstra, pode executar o double under. E aí, se eu vejo algumas coisas que eu já não gostei, aí a gente vai trabalhar isso passo a passo. Aí a gente vai voltar 2, 3, 5 passos atrás para depois poder dar mais passos à frente. E aí, né, respondendo de forma mais direta que você me perguntou, às vezes é aquilo, às vezes o cara vai ensinar aquilo que ele nunca vivenciou, né? E às vezes você vai assistir um vídeo no YouTube e você, de repente, um cara que também não viveu isso, e aí vira um telefone sem fio, vira uma linha de produção, né? Eternas batidas na coxa. Exatamente. Então Todo mundo com a eu coxa vi lá roxa o e ninguém cara sabe por quê. isso, exato, e às vezes e por que que esse cara não tá fazendo, né? Recentemente eu dei aula para uma aluna, ela me procurou, enviou um direct, já estava 2 anos no cross e nunca tinha feito um double under. E foi bem isso, ela falou, meu, lá no box o pessoal pede para eu bater 2 vezes na coxa e quando eu não faço, o coach fala que o double under não saiu. Eu falo, tá, eu sei que ele não saiu. Como é que a gente faz para ele sair? Essa é a ideia. E a coisa, ela falou, meu, não fluía.
E foi bem legal, né? Que nessa aula, de novo, ao longo do processo, ela executou Double Under. Na hora que ela executa, ela se emociona, o olho lacrimeja enfim, aquela conquista que ela estava aguardando há 2 anos. Mas tem várias coisas, né? Tem outros probleminhas que às vezes que eu vejo, que é a pessoa quer treinar no odd. Não dá para você treinar no odd, você não vai aprender, Aham. né? Ponto. E você tem que fazer lição de casa. Isso aí você vai aprender fora, né? Até porque você já está fadigado de outros exercícios, fadiga e coordenação motora não batem de frente. Então é você de repente pegar, como fosse qualquer movimento, né? Um pull-up, um muscle-up, subir na corda, é meio que pegar, de repente chegar mais cedo no box e fazer aquela lição de casa, né? Você pegar a sua corda e de repente ter ferramentas para treinar fazer o passo a passo de algo que vai te conduzir para o Double Under. Tanto é que nesse ano mesmo eu comecei CrossFit também para estar do outro lado, para viver o que os caras vivem. Nossa. Porque quando a gente sempre está nos eventos, uma coisa sou eu que vou fazer o Double Under do zero. Tô zerado. Agora, você sair de um snatch, você foi lá pro pull-up, depois você sai, você tem que fazer Double Under, é diferente Aham. né? Enfim, só quem tá vivendo, só quem tá vivenciando aquilo ali para saber. Então você tá do outro lado também é super importante. Mas eu acho que foi isso aí. Não, Perfeito. perfeito. Vamos falar dos nossos patrocinadores. É o Excelentes. momento que você ganha presentinhos, Marcos. Isso é bom, hein? Então a gente vai começar falando sobre o BS Cross. Pega sua sacola, fui eu que escolhi. Aí A BS sim. Cross tá com a linha agora neon, que tá muito bonita. né? Cheguei. Sensacional. Achei que ia combinar com o Gostei seu tom de... de pele, entendeu? Ficar na sua paleta. Massa demais. Olha aí. Galera, BS Cross tem a linha completa de roupa, tudo, sapato, tem tudo que você tem. Tem sapato também? Eu Quê? inventei agora o sapato. Não, acho que é a única coisa que não tem ainda, mas Mas vai ter. enfim, tem bolsa, tem mochila, tem tudo que você quiser. Gripe, Gripe, munhequeira, mequeira, camisa, calça, tudo, roupa tá? cachorro, É só você escanear o QR Code aqui em cima na tela, ter o cupom de desconto do TraineCash, o Treine10, é só ir lá no site, tá? E utilizar para aproveitar essa promoção incrível com essa marca de roupa aí que você conhece, né, Márcio? Sim, inclusive a BS Cross Games, né, o evento que vai, eles que me trouxeram, eles que patrocinaram e enfim, entregamos aí essa clínica incrível que aconteceu na banca, Olha ele aí, foi será um spoiler? top demais. Será um spoiler? Falei pra ele, Olha, se tiver outra, eu tô 100% será dentro. que vai ter um double crossover aí no Reza a BS lenda Games? que em novembro eu tô na área, hein? Reza a lenda que em novembro eu tô de volta a Se tiver Recife clínica, não vem, pelo amor de Deus, faça, pra e garantir também um bom vai ter resultado. clínica aí de crossover double under, crossover single under e muita coisa bacana. Olha Show de aí, bola. tá vendo? É, Patrocínio já com promoção exato. E eu do brinquei falando evento. assim, tem um pra cachorro, tem não. E pior que Nath, lá da banca, comprou um top e colocou no cachorro dela. Eu vi. Funciona, tá vendo? Dá Linha certo. pet aí, improvisada. Mil e utilidades, exatamente. Galera, próximo patrocinador, Marcos que já comeu, que é a Casa do Pará, a melhor casa de açaí que você vai encontrar. Hoje acabou tudo, velho. Não É, teve, não teve pra onde não. Todo mundo aqui comeu açaí hoje, sensacional. Então, galera, a Casa do Pará é uma casa de açaí que tem um açaí de completa qualidade para você poder saborear. E aí você vai ter açaí sem açúcar, batido com demerara, batido com mel, açúcar cristal. Além disso, você também vai ter açaí no pote, cupuaçu no pote, açaí no picolé, cupuaçu no picolé. Lipe, não gosta de açaí com cupuaçu? Tem lá um cardápiozinho saudável e de comidas típicas do Pará para você que quer experimentar essas comidas são E diferenciadas. tem uma coxinha lá que é boa. É boa, né? Coxinha gostosa. O hambúrguer também. Pois Tu é. já conhece a Casa do Pará? Conheço lá na Bunker? É. Na Bunker comi o açaí de lá, espetacular. Já que eu já comi açaí em todo lugar, mas é diferente, é Diferente, diferenciado. né? Pois é. Júlio, mora em João Pessoa. Tem Casa do Pará lá. Mora em São Paulo. Também tem Casa do Pará lá. Também. tem Agora eu casa. fiquei feliz com essa Agora. notícia, hein? É no Morumbi, né? Se eu não me engano. Aí me pegou, mas acho que é. Acho que é uma coisa assim. Vou procurar. Vou distribuir pra você. Procure. Tá? Então, galera, Casa do Pará, melhor casa de açaí que você encontrar. E Próximo. o nosso terceiro e último patrocinador, Marcos, eu vou pedir que você experimente essa pizza. Que Rapaz, é a agora, Cave hein? Pizza, tá? A sua pizza numa linha fit, né? E se você quer, não, eu juro, eu quero comer uma pizza e tal, o que é que eu compro? Compre Cave Pizza, tem inúmeros sabores, deliciosos. Eu gosto muito da brasileira, de verdade. Eu acho Sensacional. ela Melhor que tem. a melhor que tem, tá? Tem
frango com bacon, tem 3 queijos, 4 queijos, queijo do reino, tem tudo, velho, tem tudo. Tem a linha também de cave pão e cave brownie, tá? Que também são opções muito bacanas. O cave pão deles é um pão de fermentação natural, assim, gigante. E a gente comeu aqui o de gorgonzola Vale uma super a vez. pena. Que eu disse assim, pô, podia ter vindo uma pastinha aqui, né, pra gente comer. E quando eu comi o pão, assim, eu disse, Precisa não. não precisa de nada, é só o pão mesmo. Tá? Exato. Então, fica a sugestão, vai lá no Instagram deles, vai no WhatsApp e pede a sua cave pizza. Pois é. É, Gostoso? Demais. Eu Já vou deixei, pegar eu aquela deixei ali duas ali pra depois. você levar, viu? Maravilha. Pra amor ali, né? Pra Pra vida, patroa? pra patroa. A patroa? Ela Patroa que manda no aproveitar com cartão de você. crédito. Isso aí. Ô, Marcos, e assim, o CrossFit ele tem passado por algumas evoluções quando a gente fala das modalidades, né? Então, na ginástica a gente começou a evoluir muito nos últimos anos pra cá. E na corda a gente teve essa surpresa do Uhum. crossover, né? Do double under crossover. Porque antigamente o CrossFit era single under e double, né? Era basicamente isso. Single pra quem é scale, double pra quem é RX. E quem é RX mais faz unbroken. E é isso. É. Né? Faz sem quebrar. E agora a gente está começando a ter essas variações de crossover e double crossover. Você com a sua prática do cross, que você falou que já entrou há um tempo, quais são os movimentos dentro do teu repertório que você acha que ainda são possíveis ser colocados dentro de uma competição de CrossFit? Porque aí Olha você aí. começar a colocar para um lado para o outro, às vezes Sim, sim, perde o sim. sentido. Exatamente. É muito fora da caixa, Aham. né? É muito fora da casinha. Mas tanto é que tem uma galera perguntando isso. Fala, e aí? Qual a expectativa agora pro Games? O que é que você acha que pode cair? Eu acredito no Triple Under, que é algo, de repente, se você pensar com uma pessoa que tá com, né, a Elite, com Double Under muito limpo, cara, esse cara sequencia aí 100, 200, né, Double Unders e vai bem. Também não é porque ele faz 200 Double Unders que ele vai fazer um Triple Under, são coisas diferentes, mas esse cara tem condições tranquilamente de partir pro próximo nível e não precisaria estar fazendo 100 Double Unders unbroken, né? Você com menos, mas de forma muito limpa, que você quer ver que é consistente, você fala, a gente pode ir pro próximo nível, né? Subir o sarrafo e começar a executar um triple under. Então é um movimento que eu acredito que caia. Quero muito que caia alguma coisa diferente na corda, porque, enfim, depois o celular já fica pipocando e a galera já. Isso gera curso, né? Então é super importante. E, cara, eu fiquei pensando num double under pra trás. Né? Não sei o que vocês acham, mas eu comecei a pensar num double under que a gente chama de double under backward, né? Que seria um reverse double under, um double under para trás. A prática é muito, desculpa, a prática é muito diferente do bando tradicional. Cara, é mais chatinho, né? Lógico, o tempo basicamente é o mesmo, mas o que acontece? Você teve que inverter agora o sentido, né? Essa corda tá girando para trás. Então aquele negócio, imagina que para você já abre muitos braços rotacionando essa corda para frente, né? Quando você tiver que rotacionar para trás, que é algo novo, mais complexo, achar esse novo tempo vai tomar muita chicotada, né? Então, assim, é mais chatinho de ter esse braço mais educado, esse gesto mais econômico, enfim. Mas nada que o treino não te conduza a executar esse movimento. Mas são aí duas apostas, seria o triple under e o double under para trás. Acho que isso aí poderia cair. Acho que pegando esse gancho aí que tu falou de onde falou do CrossFit e Double, né? Tu falou que começou a praticar CrossFit, né? Uhum. E aí a minha dúvida sempre é, quais são os exercícios, ou se tem algum exercício específico que tu acha que interfere mais que diretamente na execução do Double? Que tu sente, tu que é Uhum. especialista nisso, porra, quando eu Sim. faço isso aqui, realmente pega bastante. Cara, quando eu faço, assim, os de perna, isso eu vou falar de forma pessoal, tá? Não Tá. como uma verdade absoluta. Pra mim era tranquilo, assim, sei lá, terminei o salto na caixa, até porque eu já tô saltando, mas quando eu fazia alguma coisa que o membro superior tava muito fadigado, aí eu sentia na corda, atrapalhava. Mesmo eu já tendo muita experiência, com o bracinho já aqui convulsionando, e pra fazer era algo que atrapalhava. Então, de repente, né, sair de, sei lá, de um handstand na parede, como é HSPU? um HSPU na parede, pô, fazer ali tanto e sair já pegar a corda, aí já é uma coisa que eu sinto que interfere. Entendi. Engraçado a gente ter falado isso, porque uma coisa muito comum no cross é justamente como você falou, pular com o braço aberto, né?
Então, geralmente é o ombro que atrapalha muito a pessoa. Sim. Por exemplo, aquele Open que caiu, que era. Foi até que tu me arbitrou. Ah, o Era, 23.1 desse ano? é aquele. Não, era um que era Esse ano teve. 369, 15, 21, que era 3 wall walks, Uhum. 30 double unders. Aí 660, 990, 15, 150, 21, 210. Cara, aquilo ali massacrou o ombro de todo mundo. Porque doía no double under e doía no. Foi o primeiro ano do Walk, não foi isso? Foi o Não. primeiro ano do walk, foi quando abriram o walk no Open. Nossa. Não, haja ombro, haja ombro. E com certeza. E aquilo, né? Se de repente, naturalmente, o seu braço já é muito aberto, imagina depois de vir de uma prova dessa. É. Né? Então, e aquilo, né? O quanto mais você abduzir, mais você abrir, mais você tá fadigando esse ombro. E a outra coisa também, que existe uma técnica um pouquinho diferente, eu não precisaria pensar em 2 voltas completas no punho, né? E sim no que a gente fala de 2 baquetadas, né? Manopladas para baixo. Então, eu tô no double under, eu tô com esse gesto com punho. Double, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quando a gente, até se fizer agora, já faz diferença, você sente muito mais antebraço. Então é aquilo, né? Você já poderia estar aqui mandando o antebraço embora, que vai incomodar se a gente tiver um volume grande, né? 50, aí 70, 80, 100, mais o ombro aí que já tá esse braço aberto. Ó, o Lucas conseguiu aqui, ó. Ah, tem? Olha aí. Olha aí. Abre a tela aí, Dá pra colocar Lucas. pra tela inteira pra quem tá vendo? Settle Under. Aí eu vou ter que ajustar aqui. Não, deixa assim mesmo, pô. Vai fazer até vento aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu amigo. Não vou nem ver na corda, Ele não. começa saltando 2. Ele começa, ele Esse é já aquele chama, side já chama um side, triplo, chama um quádruplo e depois ele parte pro séptuplo. Até difícil falar isso, né? É. Cara, é Sim, bizarro, é agora. bizarro. Não tô conseguindo nem Pro ver a corda. simples. Pro com um pé só, que bênção. Vai narrando aí, Marcos. Aí, 1, 2, né? Começou com double under. 1, 2, Agora para no ar. 3. 3. Chegou um triplo. 1, 1, 2, 3, 4. Chama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toma. 7. Receba. Caramba. Cara, é bizarro. É bizarro. Não, fora que a altura do salto é É surreal. bizarro, exato, exato. E aí sim, né? Às vezes Obrigado, Lucas. Valeu, Lucas. Perfeito, menino. às vezes vai ter um filho de Deus que vai, nossa, mas ele flexionou o joelho e o quadril. Você fala, porra, Faz, não. me ajuda aí, velho, me ajuda aí. O cara flexiona no double, pô. Não, você flexiona no single, né? Então, assim, chega um nível que não tem pra onde correr. O cara, para ele executar algo de tamanha performance assim, ou complexidade, ele já vai ter que utilizar, né, quadril e joelho para criar uma fase aérea ainda maior e ter mais tempo de cumprir com aquilo que ele se propôs, né? De um quíntuplo. Um triple, dá para fazer um triple com postura de double, né? Você vai ver, agora você começa a ir para o quádruplo. Agora, ainda assim, né? Com algumas variações de triplo, aí também a gente vai recorrer um pouquinho de joelho, um pouquinho de quadril e é tranquilo, é super aceitável na comunidade. Não é algo que você vai falar e vai falar, não, tá sujo. Não, ainda assim continua um movimento limpo, bem executado, né? Agora, nesse nível aí Loucura. Não Ô, dá. Marcos, e ainda voltando pra questão do games, tava pensando aqui em algum momento podia cair. E eu lembro que eu fiz uma vez, só que me gerou incômodo, então não sei se é o movimento que me gerou incômodo mesmo e o movimento é pesado, ou se é porque no caso era eu que tava fadigado. Que é o double under, só com um pé só. Uhum. Cara, isso aí é bem interessante, sim. Agora assim, é bem cômodo, é bem cômodo de fazer. Você tá falando também disso aí como uma possibilidade que você Pro acredita games, de... Mas quando eu fiz, me gerou bastante incômodo, principalmente no joelho, assim. Acho que era muita pressão pra fazer com. Sim, pode ser. Esse Eu já alternando, fiz né? treinos assim. Alternando? Não, fiz 10 seguidos com um pé só. Ah, tá. Cara, mas agora que você falou, achei uma proposta interessante, hein, pra... Olha aí. No CrossFit, olha aí. é Ó, o achei CrossFit. interessantíssimo. Será Vida que o gostosa, cara lá vida que manda gostosa. lá, Alô, CrossFit? o cara que cria as provas lá, será que ele tá... Né? Cara, agora que você falou, não tinha pensado nessa possibilidade, mas sim, né, de repente... Que a complexidade em si não muda, basicamente. Só Sim, que agora a Variação. questão vai ser de a potência de membro inferior com uma perna, né? Pra você produzir essa O fase aérea um salto. pouquinho... E o cara ainda ter que, enfim, fazer o double under no tempo e tal. Às vezes é mais... E aí sim, né? De repente, do que for cobrado,
20, 30 double unders com uma perna. É, porque o crossover foi pouquinho no ano passado, ou não? Como é que foi o crossover? 25. É, foi pouquinho. Foi 25. 25. Existe um 25. Algumas provas aqui. Teve o Monstar, né? Em Goiânia. Foram 15. Caíram 15, mas já tem outras. Cara, e é engraçado, porque caiu no Games, aí eu lembro que no mês seguinte, assim, se pegava a planilha da galera assim, era tipo 30 HSPU sem single crossovers. Aí 30 HSPU sem single crossovers. Não, a galera fez tanto single crossover na vida. tendência, é. Sim, sim. É, exatamente, né? E é o que eu falo. A gente acredita muito que vai continuar forte o crossover. Eu também quero que continue forte, caindo sempre. Mas. E tem até algumas histórias engraçadas, né? Porque nesse evento mesmo teve um atleta que me ligou. Olha a situação, né? Porque, infelizmente, ou de repente eu enquanto atleta, que eu tô me preparando para uma prova, se de repente eu sei que existe a possibilidade de cair o movimento X, o Y e o Z, cara, eu vou ficar treinando esses três, eu acho que eu não vou pagar para ver, né? Então, de repente, meu, a onda do momento é o crossover. Acho que cabe a você, enquanto atleta, treinar o crossover, porque se cair ali, né? Porque se sair o briefing da corda ali, da prova, 3, 4 dias antes e tem, eu acho que é difícil você se preparar para isso, né? Então, de repente, você se preparar um pouquinho antes. Mas teve uma situação que foi um atleta me liga e ele falou: Fala, Marcos, tudo bem? Cara, me passaram o seu contato, você é especialista em corda. Meu, tô indo para uma competição que vai cair crossover double under e são 14 na prova e eu não sei nenhum. Eu pego o avião amanhã, meio-dia. Tem como você vir para cá? Cara, aí foi bem legal, né? Foi uma experiência. Rola uma pressão. E às vezes também, quando eu recebo esse tipo de chamado, né? Também existe uma pressão do outro lado que às vezes a pessoa te vê como salvador, né? Você fala, Resolve a ou situação esse aqui. cara, enfim, ou vai ou vai. E aí a gente saiu de 0 para 14 double unders unbroken em uma sessão de 1h30 de aula, né? Então foi algo assim bem legal, a alegria dele durante a sessão, super empolgado, feliz, então foi bem top. Cara, que massa. E assim, uma pergunta que eu ia te Difícil. fazer, eu ia até citar uma situação. Tem Eric do curso do Saber, né? Sim. Ele contou a história pra gente, que é o seguinte, Eric é um cara que tem basicamente um porte ginasta, né? Então ele é muito forte, surreal de forte. E tem muita consciência corporal. E aí ele tá citando uma história onde ele começou a fazer uma aula de CrossFit e aí a aula era de double under. E ele não fazia, né? E a história é que ele começou a fazer, pular, aí errava um, chicotava aqui. Aí ele falou que começou a pegar o tempo da corda. Resultado, daquela aula ele meteu 118 Unbroken. Em uma aula, velho. É. E Do assim, zero? Do do zero. zero. E assim, ele realmente é uma pessoa fora do comum, assim, com relação à força física. Acho que é muito Né? mais de E consciência. de né? consciência corporal também. E aí a minha pergunta é justamente sobre isso, né? Pegando esse gancho para perguntar isso. Quando a gente vai ensinar uma pessoa o quanto é importante uma corda boa e o quanto é importante a pessoa ter tido consciência, ter a pessoa ser uma pessoa consciente corporalmente falando, então a pessoa ter outras práticas envolvidas. Sim, por exemplo, eu já dei aula para um cara que ao longo da aula, assim, eu falava uma coisa e o cara pegava. Eu falava uma coisa e o cara pegava. Eu falei, cara, é diferente. E o cara foi baterista, né? Então, assim, o nível de coordenação, de ritmo, de time desse cara era diferente. E às vezes eu tento fazer uma correlação do histórico da pessoa com o momento atual e você vê realmente, dependendo do que essa pessoa vivenciou, você pega às vezes alguém que vem da capoeira, meu, que tem muito ritmo, né? Porque o cara tem que. O cara toca os instrumentos, o cara bate palma, o cara canta. Às vezes o cara vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? O cara tá tocando um instrumento, o berimbau, e cantando ao mesmo tempo. Então, pessoas que vivenciaram, pessoas que vêm da dança, então tudo isso ajuda muito, né? Às vezes quando você pega alguém que de repente sempre foi a pessoa que só estudou, uma pessoa de escritório, uma pessoa que não teve nada relacionado a ritmo, você vê que essa pessoa às vezes tem mais dificuldade. Então, às vezes, dependendo de como foi o seu histórico, a gente consegue ver uma relação com essa dificuldade de algum exercício que tem muita relação com o tempo, com o time, né? O tempo de entrada ali no double under. Então, eu consigo ver isso. E normalmente, assim, numa escola, até se a gente pegar uma escola de freestyle lá fora, normalmente a pessoa ela vai começar com um fio mais pesado, né?
um fio mais pesado, porque esse fio vai dar um feedback maior para o praticante, né? Como assim? Essa pessoa ela vai ter uma percepção de onde esse fio está passando no espaço e o momento de tomar uma determinada ação. Você dá, eu tenho que pular aqui, nesse momento. Então, quando você tem um fio, por exemplo, que proporciona esse pezinho adicional, né? Essa percepção de onde está um feedback melhor, isso tende a fazer com que o processo seja menos doloroso, né? Menos moroso e você acaba fluindo mais na sua busca aí pelo Double Under, por exemplo. É interessante tu falar essa questão da percepção. Eu estava estudando quando a gente estava conversando ali, e eu lembrei muito da minha história com o Igor, né? Igor é um Uhum. aluno meu que ele teve um AVC há 12 anos atrás, e aí ele perdeu totalmente coordenação, Uhum. percepção espacial, né? E ele não conseguia saltar, ele não conseguia saltar, ele não conseguia tirar o pé do chão, porque ele tinha medo também. Aí a gente passou trabalho por alguns meses, eu consegui ensinar ele a saltar a caixa, né? Ele conseguiu soltar a caixa, quase chorava. Se não chorou, chorou, hein, Igor. E aí depois a gente foi para o salto simples de corda, que ele não Uhum. conseguia fazer também, que tipo, não conseguia coordenar. Uhum. E aí foi justamente isso. Eu utilizei aquela corda invisível, entre aspas, Uhum. porque ele não sabia qual Sim. era a mão que estava errada. E aí ele conseguia perceber, né, qual era que estava fazendo Irado. assim e essa aqui estava assim, sabe? E eu fui coordenando e aí hoje ele consegue fazer 15, 20 Que direto. legal, que irado. Bem legal esse trabalho. O que eu queria saber, Marcos, eu anotei aqui, cadê? Sim, sim, sim. A gente falou muito sobre a questão do DU, e eu lembro que tu falou no curso que, assim, é uma pergunta normal de todos, né? Tipo assim, eu posso treinar corda todo dia? Uhum. E aí tu falou uma frase muito legal, assim, você pode treinar corda todo dia, você não pode treinar DU todo dia. E aí eu queria que tu Exatamente, falasse sobre isso, que eu perfeito. acho muito interessante. Perfeito. Porque o que acontece? Eu, enquanto. Eu não, ou qualquer pessoa que treine o freestyle, dentro do freestyle você tem vários departamentos, você tem várias famílias de manobra. Então, em função de repente, hoje eu vou me dedicar mais a essa família me proporciona uma intensidade menor de treino, né? Ou de repente esse treino aqui vai ser muito mais coordenativo. Ou até mesmo eu vou começar a construir esse movimento que é extremamente novo e eu vou ficar muito mais no educativo. Então eu estou fazendo corda hoje, tem coisas que eu posso estar treinando corda sem necessariamente pular, né? É que se o teto aqui não fosse baixo já dava para a gente mandar alguns exemplos aqui. Mas o que acontece? Então é isso. Por exemplo, é, as variações de pé, que a gente chama de footwork. Então, tudo que você faz uma figura diferente no pé, a gente chama de footwork e cada um tem um nome. Então, por exemplo, polichinelo pulando corda. Então, você está abrindo aqui o pé e fazendo polichinelo pulando corda, que a gente chama de straddle. Isso você poderia fazer uma tesourinha, que a gente chama de scissor step. E aí vai. Você poderia correr no mesmo lugar. Então, estou citando aqui os mais simples, né? Corridinha no mesmo lugar, running place e por aí vai. E aí existe uma família gigantesca. Existem umas variações de pé que você olha assim e você fala, meu, nem com tutorial eu pego isso daí, porque é muito assim. Você fala, poxa, umas combinações de pé, né? Que vai aumentando. Então, enfim, você poderia se dedicar a essa família hoje. Então, de repente, amanhã eu poderia fazer os releases, que eu acho que vocês já viram quando eu solto a corda É. e a corda volta para mim. Então, tudo que eu perco contato com a manopla e ela volta para mim, a gente chama isso de release. Aí existem variações, cada um com um nome também, né? Então vai ter o mic release, vai ter o mamba e por aí vai. E aí, de repente, hoje a gente chama isso de. São os múltiplos. Os múltiplos é tudo que é mais de um. Então, por exemplo, hoje eu queria me dedicar aos múltiplos. De repente vai ser o double under. E aí, quem é do freestyle, quais são outros tipos de double under? Então eu poderia jogar a corda para lateral e voltar cruzando. Isso a gente chama de side cross double under, né? Eu poderia, de repente, a primeira passagem, vou fazer um double under, ó, aberto e cruzei com as duas mãos atrás. A gente chama isso de TS double under. E por aí vai. Então, o que acontece? Para responder aquilo que você perguntou, então, eu fui modulando a intensidade. Então, às vezes, eu poderia ficar treinando uma finalização. Eu posso só fazer um gesto com a corda, uma figura qualquer, e terminar ela no meu pé. Eu nem pulei. Então, eu quero melhorar essa parte. Agora, a questão do double under todo dia, você está dando porrada em alta intensidade todo dia, né? Então, imagina de segunda a segunda, o seu nome daqui a um mês vai ser Canelite, né, velho? Então, assim, a chance de você se deparar com um problema desse é grande. Então, normalmente o que eu faço, e fora que aquilo, é,
para quem está iniciando no movimento, seja ele qualquer, o seu movimento ele tende a ser muito mais rústico em um primeiro momento. Seja um snatch, seja um muscle up, que você vai entrar sempre com um bracinho, depois o outro. Então, quanto você vai estar sobrecarregando mais esse lado em função de não ter aquele movimento limpo? E às vezes o double under fala, meu, pega 2 vezes na semana, né? 3 vezes na semana, ou de repente de forma intercalada, de repente segunda e quarta, ou segunda e quinta, que você dá mais tempo. E eu vejo que as pessoas se deparando com esse problema de dor, de lesão, às vezes como ela abraça aquela causa como, meu, agora ou nunca, e treina todo dia aquilo. Então treinar todo dia, enfim, isso poderia ser com qualquer outro movimento, né? Você fala, meu, isso aí não vai dar muito certo, né? Que fosse na corrida, você fazer um longão, você vai fazer um longão no outro dia, depois no outro também, a coisa não rola. Então, assim, dentro da corda, rolaria. Agora, não quer dizer que eu treino double under todo dia, que eu treino triple under todo dia. Então, a forma como eu vou organizar esse treino ao longo da semana, ele pode ser diferente, pensando nessa questão aí de intensidade, né, de volume. Então, daria para treinar todo dia, mas dentro dessa perspectiva aí do freestyle. E qual seria uma sugestão, por exemplo, pra mim, que eu tô fazendo double under, e aí o ideal seria, por exemplo, as duas situações, né? Eu treino double under hoje e depois não treino nada de corda amanhã, ou teria algum acessório, movimento que eu posso fazer pra auxiliar meu aprendizado no double under sem necessariamente eu fazer ele? Cara, perfeito, ótima pergunta. Foi algo que eu levei para a clínica. Você pode ver que tinha alguns momentos que as pessoas estavam com 2 fios, né? Então é uma corda mais barata que eu levo e essa corda ela está literalmente cortada, né, no meio. Então a pessoa tem um fio em cada mão. Então de repente é aquilo, né? Você já treinou, mas você quer melhorar um outro aspecto do seu salto. Você poderia tentar melhorar só o punho, né? Porque o que acontece, até parecido com o que você falou que rola com o seu aluno, eu poderia de repente estar fazendo o tempo de double under até sem salto, né? De repente com a mão direita que eu sou destro. Então tá aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza. Será que esse 1, 2 vai ser tão fluido com o outro lado, né? Vamos ver. Aí você fala, meu, a esquerda não tá rolando, né? Ela só serve para dar tchau. Então, poxa, deixa eu dar mais atenção para essa mão esquerda. E muitas vezes o que eu consigo detectar é quando você está fazendo double under, de repente você já faz 6, 7, quase 10, eu vejo que um lado tá boicotando o outro lado. Então muitas vezes Felipe, ó, seu punho direito tá girando bem, cara, mas o esquerdo não tá indo. Ou o contrário. Então, de repente, um educativo como esse já poderia te conduzir a um movimento mais limpo de punho, o tempo vai estar mais limpo, e às vezes coisa boba, porque pode ser até boba para você, mas de repente para o Júlio, no estágio em que ele se encontra do double under, vai ajudar ele. Então, de repente, desde você estar com uma baqueta assim, eu levo pedaços de cano do tamanho de uma manopla, a galera tá usando, eu poderia, de repente, estar até aqui, né? E fazer isso, porque esse tempo tem que estar ok, né? Porque às vezes, outro probleminha simples, pessoas que só fazem um double under não conseguem conectar o segundo, ou às vezes tem dificuldade de voltar por single, porque ela faz quase como se fosse um triplo. Ela faz o double, né? Então, e a terceira movimentação ainda é rápida. Então, não, se eu tô aqui, por exemplo, 5 single unders e um double, deveria ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. E não, às vezes a pessoa faz 1, 2, 3. E essa mão parece que tem vida própria, né? Ela vai só... Então a pessoa não consegue dar o comando duplo e desacelerar e voltar pro single. Então, coisas bobas, simples, né? Que no final vai ter um peso grande, a somatória disso tudo tende a fazer com que você conquiste um movimento mais eficiente. Então, daria sim para você ter treinado double under, você fala, meu, eu vou fazer um movimento de limpeza, né? Então vou melhorar só o meu punho, caso seja esse o problema. Existem outras ferramentas também, de repente só o caninho de PVC, ou de repente... E por aí vai. A gente vai criando. Pode falar, pode falar. Não, eu só ia perguntar agora o outro lado, né? É uma dúvida pessoal minha. Eu queria saber, na tua visão, qual é a velocidade que você considera um double under rápido? Então, por exemplo, se eu tenho 100 double unders, você faça a conta. Se eu tenho 100 double unders para fazer, ou 60 double unders, que é minuto, né?
60 double unders pra fazer, qual seria um tempo por double under assim, meu irmão, esse cara tá fazendo rápido. Cara, 100 double unders em 45 segundos é porrada. O cara cumprir 100 double unders em 45 segundos Foi quase. É que ele fez o dia desse. Fiz Foi. 48. porra, não, top. 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 50 segundos top, assim. Normalmente aí a galera que tem já, se você for levar esse ritmo num tempinho mais cadenciado ou ainda rápido, normalmente o pessoal bate em 100, né? Em 100. Mas que é uma outra coisa também que normalmente eu levo muito pro curso é se você já tá num nível que você domina, tipo, igual você fez aí, show de bola. Então, de repente, você tá num evento, de repente, aí também tá relacionado à estratégia. De repente, você fala, meu, vou 50, 48 doubles foi o que teve no TCB. De repente, você fala, meu, vou pegar esses 48 e porrada. Vral. Ou, de repente, levar mais cadenciado. Eu sou um cara que, pelo menos pra aprendizagem, eu sempre falo, meu, eu quero que você faça um double o mais cadenciado possível, o mais lento possível dentro do que dá para fazer. Porque aí é aquela ideia de ter consciência sobre o que está acontecendo. Porque senão vira, muitas vezes, você até faz 5 unbroken, 7, 10, mas foi loteria. Você não sabe o que está acontecendo. Às vezes o vento estava a favor da corda, você fechou o olho e entrou num tempo ali, deu certo, você fala, caramba, fiz 10. Mas você não consegue reproduzir esses 10 depois, nem no outro dia, nem fica, nossa, teve um dia que eu fiz 10. Então, tanto é que eu falo, os momentos mais importantes para mim na busca pelo double under é um double under muito bem feito e 2 double unders bem executados. É isso. Porque quando você faz 2 de forma consciente, meu, para você colocar o terceiro, o quarto, o Só quinto, embora. e aí vai. E isso é um ponto. E a outra coisa importante é, quando eu me dou o luxo de cadenciar o double under, eu consigo respirar nesse movimento e é o que todo mundo me pergunta, que é assim, é até claro, como é que eu descanso no double under, né? O meu sonho é descansar no double under. Meu, fora que você já tá fazendo um negócio, né? Às vezes é engraçada a pergunta, né? Fala, você não descansa correndo, né? Mas, lógico que eu entendo isso. Às vezes é como, sei lá, você tá fazendo, você deu um tiro a 15 por hora e você vai recuperar a 7. E dá pra fazer meio que isso na costa. Se você tiver um double muito bem cadenciado, é até mais fácil de você respirar. Porque você vai ver a galera, às vezes leva. Meu, você entra aqui na porrada no dumbo, às vezes você tá em apneia ali, já trava a glote aqui, quando você solta a respiração, parece que você correu uma maratona, né? Você precisa de um terceiro pulmão. Mas, respondendo, normalmente aí 45 segundos, cara, 100 em 50, 45 segundos. Uma é um cada double 2 under. segundos, um pouquinho menos, no caso, né? Dá até mais, né? Eu vou aproveitar essa mentoria aí, porque eu sou travado em 30, 40 doubles, velho. Eu fico exausto, de verdade. Cara, ai meu Deus, aí dói muito o meu antebraço, tá ligado? Aí eu não sei se. Não sei, eu não lembro de tu ter falado com relação à pegada da manopla, né? Mas eu sinto que o meu antebraço ele fadiga muito, muito, muito fazendo double. Eu acho que isso é uma Quais são, aproveitar, né? Uma que coisa fazer da rosca- mentoria tem que e fazer rosca quais são martelo. fazer antebraço. Quais são as maiores reclamações, né, dos alunos para tu, assim, com relação ao double? Aproveitando. É ombro. 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 Nossa, meu ombro fadiga muito, né? Meu ombro dói demais. Normalmente, o que pode explicar essa questão do antebraço, né, que você falou, às vezes, o excesso de rotação. Então, cumprir aqui, ó, 1, 2, né? Toda essa movimentação aqui vai exigir muito mais de antebraço do que eu fizer só esse movimento aqui, né? 2 baquetadas para baixo. Então, né, literalmente para cima e para baixo. Então eu tô aqui numa postura mais fechada, tô aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, seguindo essa movimentação do que aqui, ó. Até se fizer sem a cordinha, só com um gesto motor, você já sente muito mais o antebraço do que, enfim, quando eu faço só esse gesto para cima e para baixo, né? E às vezes também a questão, às vezes de você estar falando de travar em 30, 40, né? A outra questão é o quanto esse corpo está se movimentando como um todo durante a execução do double under, né? Como assim? Se de repente tem aquele movimento que a gente chama de pike, né? Muita flexão de quadril, né? Então a pessoa vem para cá, como se fosse para uma canoinha, né? Ou de repente o quanto esse calcanhar está indo em direção ao quadril. A
pessoa está pulando e levando o calcanhar lá atrás. Então, se a gente for pegar a somatória de toda essa movimentação que está em excesso, excesso de punho, excesso de quadril, excesso de calcanhar indo atrás, você vai cansar muito mais porque você está utilizando muito mais musculatura, né? Então, se esse movimento tivesse mais econômico, saltando o que precisa saltar para executar um double, sem essa movimentação de perna para frente ou para trás, né? Pulando com o tronco mais ereto, com o braço mais fechado, movimentando o punho, o que ele precisa ser movimentado, você vai ter um movimento mais eficiente, econômico, gastando menos energia e, consequentemente, conseguindo produzir um volume maior de double under. Então, eu já ia perguntar, que já era a próxima pergunta. Os pontos de performance do double para você. Exato. Né? Seriam esses mesmo. Tipo... Assim, a gente vê um mundo perfeito, né? Então, esse corpo vai estar alinhado, esse corpo vai estar 100% na vertical, sem projeção de tronco para frente, sem projeção de tronco para trás, levando a lombar, braço fechado. E aí é muito engraçado, né, que quando a gente fala de braço fechado, a gente tem alguns probleminhas. Tem pessoas que pulam com... Isso eu abordei ontem na clínica. Às vezes a pessoa tá aqui, ó. O braço tá 100% fechado. O braço tá fechado. Agora o antebraço tá 100% exposto. Tanto é que às vezes é comum o antebraço estar paralelo ao chão, né? Então a pessoa criou esse ângulo. Então quando ela cria esse ângulo, ela acaba precisando de um fio muito grande. Ela tá pulando com um fio maior do que ela deveria, o que é um problema, né? E, enfim, isso faz com que ela rotacione mais ainda a corda, não só com o punho, mas ela usa o antebraço para rotacionar. Então, essa postura é algo para ser corrigida. Então, a ideia é para estar com o braço fechado, no entanto, braço fechado, mas esse cotovelo apontando para trás. Quando esse cotovelo aponta para trás, a gente vai para uma postura que a gente chama de pocket position, que é literalmente como o nome sugere. Então, como se for postura do bolso. Então, é como se a mão estivesse no bolso. Então, é mais ou menos isso aqui, o cotovelo está flexionado e segue aqui, double, double. Então, essa é uma postura que eu procuro levar nos cursos, nas clínicas, e dá uma diferença assim, gigantesca. Tanto é que na hora a galera fala: professor, minha corda tá grande. Eu falo, pô, então ela cresceu, né? Porque ela não estava grande até agora. Mas agora ela ficou grande. Então, e é realmente esse feedback. Você fala, poxa, porque o excesso de corda que vai ter lá na frente aumenta, né? Como você diminuiu aqui, tem mais corda para cima, tem mais corda atacando o chão, o atrito com o chão aumenta e aquilo começa a incomodar. Então, voltando, corpo ereto, braço fechado, sem excesso, né, de quadril ou joelho. Aí você vai ter um double under muito limpinho, coisa linda de ver. Não, duas coisas que quando eu vi o vídeo, você pulando com a hora, que me impressionou muito foi o quão fechado era o braço, assim, É muito fechado. é muito diferente, né, do que a gente Sim, costuma sim. ver. E a segunda coisa foi a corda, que é totalmente diferente, Sim. né? E eu queria que aproveitasse que essas cordas estão aí do lado para você falar um pouquinho sobre elas. Por que ela é Maravilha. tão diferente assim? O que que muda? Cara, vamos começar com a mais diferente, né? Porque é uma corda que está chegando agora no CrossFit. Essa é uma corda segmentada. Essa aqui é uma corda da Sky Rope, né? Pode Um fazer sua projeto, propaganda, pode um fazer, projeto pode fazer. novo que está Se chegando. a Skyhook quiser patrocinar, a E, Skyhook... e o que acontece? Essa é uma corda segmentada. Então o pessoal, nossa, o que é corda segmentada? Lá fora ela é chamada de beaded rope. E literalmente, né, se a gente traduzir, porque os beads são esses tubinhos de plástico, são segmentos. Então é uma corda segmentada. E essa daqui, por exemplo, é uma long handle. Então é uma corda com uma manopla longa, né, como o nome sugere também. E aí qual é a vantagem de uma long handle? Ela vai ser muito interessante para a família dos crossovers, porque quando eu posiciono aqui, olha só o quanto essa manopla ela já cruzou o meu quadril. Então, ao passo que ela cruza bem o meu quadril, eu crio um arco maior lá na frente e é mais fácil eu começar a acertar esse crossover. Então, por isso que já é uma cordinha que entrou no Games ano passado, já tinha atleta utilizando essa corda, né? Se a gente vê os vídeos, você vai ver uma cordinha colorida, preta e branca, né? Com segmentos preto e brancos, e ajuda realmente na performance do crossover. Além disso, é um tipo de corda que vem... Ela tem um fio, né, como se fosse um barbante, que é um fio de polipropileno, que vem com esses tubinhos de plástico que vão dar mais peso ao fio. E aí você sempre vai ter uma cordinha muito solta. É uma corda, se eu colocar na bolsa, se eu colocar no bolso, quando eu tirar ela vai estar desse jeito. E aí outras vantagens, né?
você pode ver que é sempre uma corda colorida. E o importante da corda colorida é que ela me dá um feedback visual. Então, às vezes, uma determinada ação, comando, vai acontecer quando eu falo, ó, quando o vulto da corda estiver mais ou menos aqui 45 graus apontando para o chão, bum, é o momento de você pular, né? Dentre outras coisas. Além do que é muito mais plástico, né? Você consegue ver isso a nível visual, hoje nesse mundo instagramável, então é muito mais bonito, é muito mais plástico as figuras que a gente consegue desenhar no alto e você consegue ver isso e fica muito mais bonito. Então essa é uma corda segmentada e hoje lá fora, né, numa escola de jump rope, a galera normalmente começa no DU, crossover, essas coisas com uma corda dessa. E aí, Ô, Marcos, desculpa. Essa é uma corda que ela é cara de ser adquirida? cara, normalmente aqui ela vai estar entre. Você consegue achar 120, 150, Não é tão 180, cara, né, cara? 250, 220, dependendo aí da qualidade, né? Então vai oscilar dentro desses valores aí que eu citei. Massa, legal. No caso, a qualidade dela, o que é que diferencia? Porque as speed ropes que a gente usa, Uhum. a gente meio que qualifica os leigos pelo rolamento, Sim, né? Então, sim, se tem um sim. rolamento bom, é uma corda boa. No caso dessa aí, é o É, material que ela é feita, é o quê? O que é que a diferencia? ideia, o que acontece? Quem vai atrás, via de regra, lógico que agora tem a galera do CrossFit comprando esse tipo de corda, mas uma pessoa, normalmente que vai atrás de uma corda dessa, ela está interessada no freestyle. Dentre as manoplas do freestyle, você tem os releases que a gente conversou aqui Aham. hoje. Então, que é quando eu solto a corda e a manopla volta para mim. Só que a manopla não vai voltar para você bonitinha quando você está aprendendo esse tipo de movimentação. É porrada no chão. Você solta, Ah, bum, entendi. corda no chão. Você solta, corda no chão. Então, nesse tipo aqui de material, você tem uma manopla que aguenta a porrada, uma manopla, né, com plástico aí inquebrável, que é como eles chamam, né? Unbreakable. Então é o que já determina um material com um produto bom. Além disso, a ideia é que os beads também eles sejam resistentes e você não precisa trocar todo mês, né? Então a ideia é que esse material que vai ter contato com o chão, ele também ele tenha Segura uma a onda, vida né? exatamente. Agora, lógico, o praticante também ele deve ter um cuidado com o tipo de solo que ele vai pular. Isso para qualquer corda, qualquer uma das três, né? O quanto mais áspero, mais abrasivo for o chão que eu vou pular, menor vai ser o tempo de vida de corda, seja ela qual for. Então essa daqui é uma corda segmentada. Falei tudo, respondi dessa daqui? cem por Respondeu, cento. respondeu. E aí a gente tem uma corda de PVC, né? Essa daqui é uma corda de PVC também com manopla longa. E aí esse daqui é um fio de PVC de 4 milímetros. Então é um PVC super rápido. Ele começa, né, a se aproximar de uma speed rope, mas a vantagem é as mesmas coisas que eu consigo fazer com uma corda segmentada, eu consigo fazer com uma corda de PVC. A questão é que todo o meu domínio de condução, né, de manipulação precisa ser melhor, precisa estar mais aguçado, porque é mais fácil, perdão, é mais difícil manipular essas coisas de soltar com um fio mais fino como esse, mas ainda rola. E aí sim, normalmente aí nos campeonatos de freestyle, você vai ver uma galera utilizando uma dessa, ou uma dessa quando a gente vai falar e o cara quer, de repente, meu, suas variações de triplo, quádruplo, quíntuplo, provavelmente ele vai estar com uma corda dessa, que é uma corda mais rápida, né? E aí sim, quando a gente vai falar da speed rope, por exemplo, aqui a gente tem uma sky rope, que é uma top de linha, porque realmente você vai ter aquele rolamento, que é um rolamento extremamente rápido. Você tem uma manopla, né, que ela tem essa parte aqui que é os fiozinhos, esses anéis, que é um anel antiderrapante, então de repente a mão tá suada ali no odd. Você já consegue ter algo que vai dar mais aderência e aí você tem um fio super levinho. Então pensando em volume de double under, né? De repente, meu, vou bater aí 50, 80, 100 ou mais, você tem uma cordinha muito leve que você não sente aquele cansaço extremo, lógico, se você tiver uma técnica bem aguçada, né? Então, por exemplo, se eu for fazer 100 double unders unbroken com uma segmentada, eu vou sentir mais do que se eu fizer 100 com uma speed rope, né? Que é uma corda super levinha, que aí dá para ir embora pensando em volume de treino. Eu Então, sei. normalmente aí um atleta de corda, ele vai ter esses três tipos de corda. Ele vai ter uma corda de PVC, ele vai ter uma corda segmentada, ele vai ter uma speed rope.
Entendi. Eu senti bastante dificuldade, porque eu tava com um speed rope de uma menina lá pra fazer o crossover. Eu disse, na minha cabeça, cara, eu tenho que desacelerar isso aqui, porque senão Sim, ela esse ela já vem fritando, né? é, Já é um ele fio que vem falava muito rápido. um, dois, era um, dois. Eita, pô, bateu. Aham. Não dá, né? Realmente Porque faz muita é diferença. intuitivo também você pensar, meu, eu tenho que cruzar e descruzar, então eu preciso fazer isso o mais rápido que eu puder É. durante um salto. Não necessariamente. E muitas pessoas que erram, por isso que eu não começo com o cross open, porque a pessoa já está vindo com o braço aberto, né? Um erro clássico é a pessoa já começa cruzando em excesso. Ela cruza demais. Quando ela cruza demais, o fio lá embaixo diminui o tamanho. Então, normalmente você já dá na canela. E às vezes você vê a pessoa fazendo o gesto de a corda nem passou e ele descruzou, mas ela nem passou o cruzado. Então, por isso que eu começo com uma outra proposta, né, que é passar primeiro aberto e depois cruzar. Mas realmente, né, é um fio muito rápido e para desacelerar, para entender esse tempo, essa dinâmica, em um primeiro momento é mais chato. Mas, como a gente está falando até aqui, né, nada que educativo, treino, constância, não te conduz ao movimento aí desejado. Ô, Marcos, eu tenho uma dúvida. Qual seria teu processo pedagógico, assim, de ensino? Com relação a, por exemplo, no double, eu vejo que tu fala muito essa questão do eu preciso ter o contato Uhum, visual com a corda, sim. e eu realmente só pulo olhando 45, eu preciso ver a corda passando, né? Mas aí quando tu vai ensinar para o aluno, é uma coisa muito mais visual, tu demonstra, ou é algo mais sinestésico, tu toca, ou só tipo no voz assim, ó, faz isso e o cara. Tem Qual seria o passo a passo, né? situações e situações, tem alunos e alunos. Aham. Tem aluno, porque assim, eu não curto uma metodologia engessada, né? Eu vou seguir todo o script. Não, por isso que eu disse, você vai chegar na minha mão, eu vou falar, Júlio, faz aí o seu double under, que de repente você já faz, você quer melhorar, então beleza, eu já peço para você executar. E aí eu vejo, eu falo, beleza, parou, vamos voltar, vamos desconstruir para construir. E aí a outra coisa é saber se você está a fim de desconstruir para construir. Porque uma coisa que eu falo constantemente tem muita gente que quer treinar e não quer ser treinada, né? Você me procurou para treinar, mas você não quer ser treinado. Então é meio que aquilo que a gente está falando. Eu estou falando uma coisa, estou falando, Júlio, eu quero que você faça um pulo. E você tá. Parou. Júlio, um pulo. Tá. Não, cara. Então, vamos dar um passo para trás para depois a gente pegar impulso e ir para frente com uma voadora. Então, eu vou ver esse ponto de partida. E aí sim, em cima disso, eu sempre vou estar demonstrando, porque eu acho que é super importante, às vezes, ensinar aquilo que você não faz, para mim, meio que bate de frente. Lógico que existem algumas exceções, né? Mas, enfim, você tem que. Eu acho que sempre, pelo menos, é a minha busca, né? Aquilo que eu vou ensinar, eu preciso saber executar e eu procuro tentar executar com maestria, dentro daquilo que eu posso, né? Então, eu tento. Sempre existe espaço para melhorar. Mas aí vai ser essa coisa. Você vai começar, e muitas vezes eu vou falar, beleza, Júlio, vamos trabalhar seu single under, cara. Seu single under deveria estar desse jeito. Single, e aí, às vezes sim, eu vou tocar, se necessário, ó. Tá vendo que Tá vendo que o seu braço aqui tá na mesma linha do seu tronco? Cara, não era isso, ó. Põe aqui. Ó, tá vendo que agora criou um ângulo aqui entre o seu antebraço e o seu braço de 90 graus? É isso que eu quero. E muitas vezes, hoje, né, com tecnologia, eu falo, Júlio, beleza, fica aí, continua fazendo o que você tá fazendo. Porque muitas vezes o aluno tá aqui e eu falo, Felipe, fecha o braço. Beleza. Felipe, fecha o braço. Não, fechei. Fechou não. E aí eu filmo. Eu filmo e na hora eu mostro pro aluno. Aí ele abre a boca e fala, caramba, eu juro que eu tava fechando. E na cabeça dele ele realmente tentou, mas a percepção dele é uma coisa, o que realmente está acontecendo é outra. E às vezes você utilizar essa simples tecnologia hoje, né, de filmar, já que qualquer, né, celular a gente vai ter esse recurso, eu mostro, cara, beleza. E aí a gente começa a ajustar. E aí tem alguns educativos também que são incríveis, que você fala, tanto é que ontem eu utilizei um que a gente chama de in and out. In and out, literalmente para dentro e para fora. E eu peço de forma proposital, eu falo, cara, você vai começar no single under com o braço mais aberto e você vem fechando. Vamos ver até onde você fecha. A ideia é ir o máximo que você puder. E às vezes eu até divido em aluno e coach, porque o aluno que ele vira coach ali, ele vai falar, não, fecha mais, vem.
vem, vem. E essa pessoa vem, fecha o braço e até fechar o máximo que puder. E aí você mostra que sim, é possível. Viu como você consegue fechar o braço? Então, todas essas ferramentas, né, para, enfim, para servir como recurso para conduzir esse cara a um movimento alvo, no caso, double under. E no caso dessa base fechada aqui embaixo, eu posso fazer tanto o single quanto o double, não muda. Cara, se você tiver isso muito bem afinado, educado, o single é aqui, o double é aqui, triple under é aqui. Dá para manter a mesma base. Mais difícil, lógico, quando a gente leva pro triplo, sim, mas dá para manter o double com a mesma postura de single under dentro dessa proposta aí de pocket position, né, com o braço fechadinho. Marcos, me tira uma dúvida. Assim, quando eu comecei a pular corda logo na infância, existia muito uma história de você sempre pular com cordas pesadas pra você, Sim. com cordas leves, você melhorar, né? E aí, resultado, eu comprei uma corda, que é pra minha corda antiga, que ela parece um cabo de internet, mano. É um azul. Parece um cabo de internet, tão grossa que é. Amigo, Pensa. eu pulei com aquilo, eu terminei uns 10 pulos de corda, meu antebraço tava deste tamanho. Sim. Aí, resultado, qual é a tua opinião com relação a isso? Vale mais a pena eu, de fato, eu pegar uma corda pesada, melhorar nela e fazer o depois com speed rope, ou essa transferência não é tão prática porque a proposta é outra? Boa, boa. Excelente pergunta. E o que acontece? É, eu apresentei aqui 3 tipos de corda, né? Aí você vai ter uma corda com um fio de couro, que é bem clássica no double under. Então você tem outros tipos de corda ainda, e você tem essa que é chamada de heavy rope, que é uma corda mais pesada. Mas normalmente quem vai atrás de uma corda dessa o cara ele tá mais preocupado com o fitness, né? Na verdade, a ideia é uma corda para literalmente dificultar para o cara fazer ali. O cara tá ele realmente preocupado com cardio. Ele quer fazer ele tá pensando em ficar ali pulando 7, 10, fazer tiros de 12, 15 minutos sem parar de pular, ou séries mais longas que fosse, né, 3 minutos pulando. E ele quer algo literalmente mais pesado para ele conduzir e ter uma ativação maior também de braço, essas coisas, né? Então, não necessariamente alguém que quer performar na parte de manobra vai buscar uma corda dessa. Então, são coisas diferentes. De repente, a pessoa que quer melhorar a parte de condicionamento ou queria uma exigência maior, né, para braço, normalmente é algo que eu também já não curto muito, que fala, meu, vai fazer musculação pro braço e tá tudo certo. Não é a corda maromba. que vai, exatamente, que vai te deixar com, entendeu? Mas tem uma galera que curte muito esse tipo de corda, não é o tipo de corda que eu curto, não uso, já pulei com algumas só para experimentar, que aí normalmente sim, o calibre, né, a espessura, você começa a aumentar aí, né, ter cordas de 8, 9, 10, 12 milímetros de espessura, e é realmente na ideia de ter uma corda propositalmente mais pesada. Mas aí já não seria esse, que é aquilo, né? Então, um fio mais pesado vai me ajudando no double under. Sim, aí você vai pegar a corda de 1 quilo, né? Então, e que até tem, né? Corda de 500 né, gramas, 700, 1 quilo, e enfim. Mas não é o tipo de corda que vai te ajudar. Entendi. E uma pergunta, assim, que é realmente a dúvida. O jump rope, né? O pular corda. Existe um equipamento, no caso pensando no tênis, né? Específico para isso? Ou você usa, por exemplo, tênis de corrida que tem um amortecimento maior? Exato, a gente utiliza tênis de corrida. Normalmente, o que eu passo para a galera que me procura é um tênis semelhante de corrida, um tênis que a entressola seja mais baixa, né? Até porque como a gente vai ter muita mudança de direção, então de repente você tem, sei lá, semelhante àquele na época Nike Shock, né, com calcanhar aqui muito alto. Cara, não vai ser interessante para quem tá mudando de direção, né? Na época, muito atrás, até eu cheguei a treinar, porque pela estética é bonito, mas de você ver meio que Não dá quase um certo. entorse ali de torno, você fala, isso aqui não é legal. Então, realmente, uma entressola mais baixa, um tênis mais leve, um tênis semelhante de corrida, normalmente são essas as indicações. Ô Marcos, tu, antes das sessões, voltando mais para a área do CrossFit, não para o freestyle, né? Que a gente vai fazer double, que é intenso. Antes das sessões, tu faz toda a liberação e alongamento ou tipo, só Não, aquecimento e vai? assim, na corda, É. eu chego treinando. Agora sim, eu nunca chego fazendo double under, triple under, nunca. Então assim, eu vou aquecer de forma específica dentro da corda, né? Então faço normalmente, te juro que é assim, né? Faço um single e fico fazendo a movimentação de um lado para o outro, só o swing, né? Faço 3 singles, swing, aí eu faço micro release, às vezes tô aquecendo,
mas eu tô fazendo um educativo, então fiz ali 5 singles, boom, fiz a posição de crossover. 5 singles, boom, crossover. Então eu tô aquecendo aos poucos, né? Então nunca eu chego fritando literalmente na cordinha. Então eu chego isso, conforme o corpo ele vai acordando, vai falando, vai pedindo mais, aí eu vou acrescentando movimentos mais complexos. Então normalmente isso eu utilizo sempre para aquecer, mas eu sempre já tenho em mente o que eu vou treinar. Nunca é um treino aleatório, nunca. Então, de repente, hoje eu vou treinar esse tipo de triple under crossover. Ponto. Vou bater nele. Então, normalmente aí rolam 2, 3 horas de treino, né? Focado naquele movimento ali. Falo, amanhã eu vou treinar o handstand com corda, que a gente chama de frog, né? Então, eu vou treinar esse movimento. Então, assim, eu separo o que eu treino, eu aqueço com movimentos variados, mas na hora que eu determino, né, o que é que eu vou treinar, já tem algo que foi pensado, algo que vai ser novo, ou um movimento que eu preciso melhorar a performance, Entendi. né? E às vezes tem algum movimento que eu vou fazer, que eu quero fazer manutenção. De repente, sei lá, um crossover double under que eu já faço muito bem, eu falo, cara, vou fazer melhor ainda. Porque sempre existe um espaço para melhorar, né? Fala, cara, aqui, ó, esse joelho, esse quadril, esse braço, eu acho que dá para deixar mais limpo ainda, então vai ser nele que eu vou focar. Então é mais ou menos por aí que. Aí no caso do Marcos treinador, né? Tipo assim, o aluno que vai querer aprender double, no caso, ele também chega aquecendo ou tu faz também alguma ou Mesma faz coisa assim, preparação? normalmente single, né? Falo, vamos aquecer no single under e Entendi. tal. A não ser, de repente, um caso ou outro, mas raramente vai, normalmente assim. Meu, single under, né? Bem na manha. E aí depois, coisas que a gente viu lá, o toe catch, né? Recepciona a corda embaixo do pé. Então, single under, toe catch, mesma coisa. De repente eu quero um double. Ou, muitas vezes, às vezes isso eu faço sem corda. Cara, ó, quero single under, 5 singles, e você vai fazer um salto explosivo, você vai pular o mais alto que você puder. 5 singles, pula alto. Então a gente vai aquecendo na boa, na manha do gato, até introduzir a corda de fato. Falar, beleza, agora você pega a corda, né? E vamos ao que viemos, como fala um amigo meu. Eu tenho. Tu vai falar? Não, fica lá. Ah, não, porque assim, tudo que tu falou foi tudo muito presencial, né? As suas aulas de personal e os cursos, né? Tem como a gente também fazer esse trabalho de double online? Sim, sim, na verdade Você trabalha assim? eu dou aula online também, inclusive já tive o prazer de dar aula para aluno que foi pro Games já no passado, né? Foi o Léo Lima, que é do Master, então ele fez aula de crossover comigo, dentre outras pessoas, né? Teve atleta agora que foi pra Copa Sul e treinou crossover double under comigo, dentre outras pessoas. Então, eu dou, assim, eu tenho esse trabalho online e, cara, com respostas extremamente semelhantes ao presencial, né? De pessoas que responderam tão bem de forma online, que a gente nunca teve contato, nunca vê essa pessoa, e a pessoa foi evoluindo simplesmente pelo fato de respeitar aquilo que eu tô pedindo, né? Fala, Júlio, solta a corda, cara, solta a corda, eu quero que você faça isso, isso e isso. Você faz. Eu falo, pô, beleza. Vamos fazer esse educativo só com a mão. Beleza. Solta aí, eu quero só os caninhos de PVC sem o fio. Beleza. Quando você vai ver a coisa, aquilo que, né, aquela proposta lá, ela começou a criar vida e você vai embora. Então, com vários. Teve uma atleta também de Santa Catarina, né, ficou entre as 80 melhores do mundo depois que terminou o Open aí. Cara, também crossover tal, nesse mesmo esquema, nessa mesma levada e com um resultado muito próximo, muito semelhante do que acontece no presencial. E quando é que a gente vai ter a metodologia Marcos Mola e a venda para Pô, aprender? Ó, o que acontece? Hoje tem acaba sendo um comercial aqui, mas claro. tem a Skyhope e quem compra a Skyhope, ela ganha um curso de Double Under, porque você compra a corda, você passa a fazer parte de um grupo exclusivo no Instagram e o curso está lá no Insta. Então é um curso de Double Under começando do zero, literalmente do zero. Então é um curso que a gente começa sem corda, né? Um curso sem corda, falando de postura, de posicionamento de braço. Depois a gente entra no single under, depois a gente vai falar de conquistar um double under. Beleza, um double under, como é que eu conecto o segundo? E por aí vai. Então, assim, vale muito a pena. É um curso que foi elaborado com muito carinho, com
com uma metodologia bem interessante que vem desbloqueando aí o double under de muita gente. Massa. O Marcos, e assim, quando a gente pega, por exemplo, um aluno que ele já tá mais avançado, então, por exemplo, eu fazer aqueles 2, 3, 4, 5, 10, acho que talvez até 15, a pessoa ainda tá meio que entendendo o movimento. Uhum, Mas quando eu pego, por exemplo, um aluno que faz 30, 40, 50, 80, e assim, o double under ele é um movimento que, na minha visão, né, ele sofre muita influência de algumas outras coisas. uhum, E aí eu queria a tua visão, por exemplo, vamos supor, acontece muito no boxe. Lipe, eu faço 30 double unders, tem dia que eu faço 80, tem dia que eu uhum, faço 50. Não tem, por exemplo, um número fixo, né? uhum, Não que seja fixo, mas tipo uma margem, tipo assim, não, eu sempre faço 60. uhum, A pessoa geralmente faz um 30, 80, 40, 50. uhum. Então eu queria a tua visão, para um aluno mais avançado, já tá nesse ponto. Quais são os fatores que mais influenciam a constância do movimento para quem tá mais avançado? Cara, normalmente eu falo que isso bate com algumas coisas que a gente já conversou aqui hoje, mas às vezes você vê que ao longo da aula o cara tá achando que você vai balançar uma varinha de condão e porque o cara já tem uma frequência legal, Aham. né? E aí, imagina você que chegou na minha mão fazendo 50 double unders e eu falo pra você, beleza, vamos treinar single under agora. Ah, pô, tá de sacanagem, né? Eu já faço 50 double unders. Pra que eu vou treinar? Mas de repente eu quero te mostrar algo ali que não teve lá atrás e aquela história que eu falei agora há pouco é entender um, dois, três double unders com extrema clareza. Tanto é que nos meus treinos às vezes eu falo, eu tô aqui, eu falo, eu vou fazer 10. Bamba, mas é 10 é o melhor possível. E aí é isso, né? Quando você faz 10, eu parei no 10 porque eu quis parar no 10, não é porque eu errei o 10º double under. Tipo, eu mando no double under, né? De forma assim, tipo, eu falo, cara, eu vou fazer 20, eu vou parar no 20. Então você começa a ter consciência e não algo que eu chamo de loteria. Então, de repente, cara, fiz 50, fiz 30, fiz 70, mas não foi algo consciente. O que eu procuro passar é essa consciência de entender, cara, a cada momento você vai produzir esse gesto motor, sabe? Você tem que fazer isso aqui, nesse tempo. Tanto é que tem algo que eu levo pro curso, eu levo bambolê, outras coisas, né? E que a gente chama de clock conception. Isso é um negócio muito legal, porque é o conceito do relógio, e eu falo de uma coisa que chama os quadrantes. Porque o que acontece? Conceito do relógio, tem pessoas que ela pula quando a corda está aqui. Quando a corda está aqui, eu falo que ela pulou no meio-dia. E quando a corda está lá embaixo às 6, quando a pessoa tenta pular às 6, eu falo que essa pessoa, aliás, quando ela pula com a corda quase lá embaixo, ela pulou às 6. Então ela está fora do tempo. Então, meio-dia é um problema, 6 horas é um problema. Quando essa pessoa começa a entender o momento que ela deveria ter saído do chão e acelerado o punho 2 vezes, cara, ela começa a ter consciência. Então ela começa a reproduzir um número semelhante. De repente, sei lá, você começou a fazer seus 20 doubles, ela começa a fazer 17, 20, 22, 17, 19. Então você vê que não fica uma coisa tão discrepante, né? Do que às vezes quando a pessoa não tem consciência sobre aquilo que está acontecendo. É de repente você falar que, meu, eu já fiz 40, mas normalmente eu faço 18, 20, 25. Então é tentar levar essa consciência do movimento, né, ao passo que a gente fragmentou isso e você tentou, eu levei para você cada etapa, né, ter esse domínio sobre cada fase. Isso para mim é o mais importante. Por isso que eu falo assim, de repente eu quero que você faça 10. Eu vi que durante os 10 você não oscilou, não teve um salto mais baixo, um salto mais alto, né? A cadência da corda mudou. É como se você estivesse seguindo um metrônomo e uma coisa muito bem marcada, né? E aí sim, quando a pessoa atinge esse nível de consciência, vai embora, não vira loteria, né? Não vira sorte. Aham. E aproveitando que você falou de evolução, a gente já falou esse episódio inteiro, né? Mas aproveitando que a gente sabe como as pessoas estão hoje em dia, vamos sintetizar isso. É, Por né? favor, né? Vamos sintetizar. Porque se a gente falar que falou, a galera vai falar, ué, falou Onde, onde? né? Tem que voltar em Onde? que minuto É, pra saber exatamente. disso. E o segundo, né? Porque não pode ter mais que isso, não. O episódio inteiro ele não falou como eu posso melhorar meu double. Não. Mas quais são as 3 dicas, ou mais, se você quiser, Uhum. pra eu ter uma evolução na corda bacana, massa? Cara, eu falo pular mais alto, né? Durante a execução. Pular mais alto, né? Braço fechado.
E uma coisa que até você falou que você pula olhando 45 graus para baixo, né? Existem duas formas de você manipular a visão na corda. Eu poderia olhar pro horizonte, olhar para frente, ok, tá certinho. Mas só que, poxa, isso mostra até um domínio muito grande, né? Imagina você fazer qualquer manobra olhando para frente. Mas a outra, isso está certo, mas eu gosto muito de 45 graus olhando para o chão, porque eu consigo ver o vulto da corda, eu consigo ver a distância que o fio bate do meu pé à frente ali no chão. Então isso acaba sendo algum ponto importante. Então tem esses parâmetros que me dá consciência do que está acontecendo com a corda. Isso então vai ser muito importante, mas o que eu mais falo é pular mais alto, né? Tentar fazer esse double under mais cadenciado e até o barulho da corda muda, porque quando você pula muito baixinho, essa corda tem que passar muito rápido. Então você escuta aquele e não precisa ser assim. Tanto é que ontem, durante as execuções, tinha momentos que eu executava desse jeito e eu falava, ó, presta atenção agora no barulho da corda. Eu pulava. Existe né, essa aceleração dupla aí de fazer essa marcação, mas não precisa ser aquela porrada no chão. Então, mas normalmente vai ser isso. Tanto é que a coisa que eu sempre falo dentro dos toques é pular mais alto, né? Pular mais alto, criar uma fase aérea maior entre o seu pé e o chão e dar mais tempo para a corda passar. Eu acho que isso aí ajuda demais. Aí a questão da postura, né? Braço fechado, um olhar de 45 graus para o chão, cotovelo apontando para trás. Nossa, eu acho legal que ele falou assim, eu vejo a corda passando, eu imagino a pessoa que tá em casa ouvindo e fala assim, quando eu tô pulando, eu imagino dois macaquinhos batendo aqui. Meu, às vezes eu dou um exemplo que eu gosto muito, é meio fictício assim, mas no próprio Matrix, né? No primeiro, quando esqueci o nome lá do personagem. Isso, ele tá tomando uns tiros e o cara quer aquele esquive da. Cara, você não vê nada, você vai tomar bala. Mas chega um momento que a bala, ele enxerga o que tá acontecendo e ele passa a esquivar, né? Você vê a bola passando. Tem certas manobras comigo que acontece a mesma coisa. Em um primeiro momento, você não sabe o que está de fato acontecendo, mas conforme você vai ganhando consciência de cada fase, fala, poxa, essa mão entrou aqui, eu cruzei por baixo da perna e entrei. Então você começa a ter mais esse domínio. Então, ao longo do tempo, né, você vai tendo essa noção de, agora eu entendo, é aqui que eu entro, ó, pum, pum, acelera. Pulei, pum, pum, espera um pouquinho, porque normalmente a ideia é que você primeiro saia do chão, depois você acelera a corda. Então você sai do chão, pum, pum, acelera a corda, né? Para não aquela história de não estar atrasado ou adiantado no tempo da corda. Perfeito, 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 cara. Eu adorei. De verdade, eu vou treinar principalmente essa questão do bracinho. Ah, cara, esqueci de perguntar isso. Porque falou do bracinho e eu esqueci que minha corda estava ajustada para o ajuste clássico do CrossFit, que é mamilinho aqui, né? Pô, qual é o ajuste certo, já que tu traz a corda tão próxima assim? Normalmente eu não gosto assim de verdades absolutas, né? A corda tem que ser aqui, ponto final, que é mais ou menos o que já acontece. Existe um ajuste padrão que põe a corda aqui no externo e tira a manopla da equação. Cara, você usa a manopla, então para mim a manopla tem que estar na equação, não faz sentido eu tirá-la do ajuste. Então, às vezes quando eu vejo um aluno, isso eu falo no curso, eu uso alguns pontos, né? E aí eu vou tentando, a gente vai para uma progressão, porque o que acontece? Se eu piso na corda, né? E sei lá, o final da manopla tá na minha orelha, cara, essa corda tá muito grande, né? Pisou na corda e a corda na vertical, pô, tá na sua orelha aqui, essa corda tá gigante. Então, normalmente o que eu uso pisou na corda, o final da manopla poderia estar na linha axilar, na linha da axila. Ou a gente já melhorou muito. Ela tá igual à minha? Não, e não tem que estar igual à minha, né? Não tem que sair do 8 pro 80, né? Do 8 pro 800. Não, tá aqui, beleza. Isso já vai te forçar a ter um braço mais fechado, porque ao passo que você vai ter uma corda mais justa, é como se você tivesse um cobertor curto. Se você começa a rotacionar a mão aqui com esse punho abaixo da linha do quadril, você vai tomar na cabeça. Se você levantar os braços, vai ficar batendo no pé. Chega uma hora que você vai falar, pô, é aqui, né? Aqui tá dando certo. Então, na linha aqui da axila é uma situação. Ao passo que a gente vai vendo que, pô, esse cara tá fechando mais o braço, o final da manopla aqui no externo, né? Então pisa no meio da corda, o final da manopla no externo. Normalmente eu utilizo aqui um pouquinho acima do umbigo, né? Então aqui no meio do abdômen, onde eu utilizo a minha. Caramba. Eu piso na corda e o final da manopla fica aqui.
Mas É muito baixo. é um dos pontos. É um dos muito pequeno, pontos. velho. Mas se eu utilizar outra forma de medir a corda, né? Que é o que a galera. Deixa eu ver se. Pegar essa daqui mesmo. Que é pisar nos dois pés. A questão é: você quer pisar com os dois pés? Sem problema nenhum. Mas a ideia é: você sempre vai utilizar os dois pés, né? Sempre a mesma forma. Eu acho que eu não preciso nem subir aqui. Deixa eu ver se tá aqui certinho aqui, ó. Quando o pessoal tira, que é uma forma também, não tá errada, mas é. Calma aí, gente, vai dar certo, né? Isso nunca foi. Aqui, a minha, a speed ela tá no quadril, né? Ó, tô com a perna estendida e o final do fio Meu Deus. tá aqui no meu quadril. Então é uma forma também de. É uma possibilidade. Então, ou seja, só nessa brincadeira que é que a gente falou aqui, do quadril até a linha da axila. Então, mas normalmente o que eu peço assim, para os meus alunos é entre o externo e aqui a linha axilar aqui. Você vai ter um tamanho de fio aí ok para você ter um double under mais educado, né? Com esse braço mais fechado. Ótimo. Perfeito, Tá vendo? excelente. Quase que eu esqueci dessa pergunta. Não, e foi muito bom, porque eu fiquei muito surpreso aqui agora. O quadril aqui, meu amigo, tá louco. Caralho. E é isso. Marcos, espero que você tenha gostado, de verdade. Gostei da nossa demais, conversa. gostei demais. Primeiro podcast, né? Primeiro De muito, de né? muitos. quiser. Amém, oremos. Quer mandar um alô pra sua digníssima? Essa não poderia faltar, porque o que acontece? É mais importante, né, do que ter, de repente, uma pessoa que acredita no seu projeto, é alguém que abraça o projeto junto com você. E é o que ela fez comigo. Quando eu cheguei com essa ideia de viver só de corda, de começar um projeto só de corda, de começar um Instagram só de corda, ela abraçou o projeto e mais do que abraçar, tudo ela faz comigo. Então, todas as edições ela que faz. Então, todo final de semana a gente sai para gravar. Então, todas as viagens ela tá do meu lado. Então, assim, eu não estaria colhendo ou vivendo o que eu estou vivendo hoje se não tivesse ela do meu lado. Então, é quando você encontra aquele parceiro balão, né? E o que é o parceiro balão? É aquele que te puxa para cima. E não quando você tá com um companheiro que é a âncora, né? Que te puxa para baixo. Então, enfim, gratidão total ao isso, mozão. olha aí. Sensacional. Olha aí, Olha mozão. aí, olha aí. Oh. Gente, com essa mensagem linda, nós finalizamos aqui o nosso Trainingcast, tá? Espero que tenham gostado. Lembra, aquele padrão, Júlio. CTA, negão. CTA. Poxa, call to action, né? Curta, compartilhe, comente, divulgue aí pra todo mundo, tá? Clame pelo Trainingcast ao longo do mundo inteiro. E é isso. Valeu. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.